Bom dia, tudo bem? Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus. Sexta-feira, fim de semana chegou e o que você está fazendo de bom? Hoje eu espero a minha família para almoçar comigo hoje, né? Estou muito feliz por esperar toda a minha família para o almoço. Vai ser um almoço maravilhoso. E vamos à nossa palavra de hoje, que ela está em Jó 38:7, que vai nos dizer o seguinte: As estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo, e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplausos. Olha que maravilha, né? Então vai falar sobre os seres angelicais, né? Vai falar sobre o primogênito da criação, que é Jesus Cristo. Amém? E vamos à nossa palavra do dia. Gente, hoje eu atrasei um pouco, né? Tive que sair logo pela manhã e hoje o dia é corrido, porque eu ainda tenho que assar um bolo para amanhã, para confeitar para o Dia das Mulheres, né? Amanhã no nosso encontro, e o tempo está corrido. A palavra de hoje, a nossa promessa está em 1 João 3:14. 1 João 3:14. E vai nos dizer o seguinte: Não sabemos que passamos da morte, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, essa é a promessa de Deus para nós hoje, que nós venhamos amar os nossos irmãos, os nossos próximos. Nós venhamos amar as pessoas. Por quê, minha irmã? Porque isso traz vida, vida eterna. Jesus, ele morreu na cruz, né, eliminando os nossos pecados e nos levando a uma vida eterna. E se nós não aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador, ele não pode, né, nos comprar, ele não pode nos assistir, nos acompanhar, e nós permanecemos na morte, a morte espiritual, né? E muitas das vezes a morte carnal também. Você já tomou água hoje? Espero que sim. Hoje tem poucas nuvens, promete um céu assim bem, né? Cheio de calor hoje. Meus amores, quero pedir a vocês, né, encarecidamente, que continue curtindo. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar, de se inscrever e compartilhar estes vídeos para que chegue a mais pessoas, né? O vídeo está sendo bom porque eu tenho comparado o meu canal com outros canais que são semelhantes aos meus, né? Então tem gente que tem 4 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, e alguns nem atingiu a quantidade que eu tenho de inscritos. Então, se está crescendo rápido, é porque o conteúdo está sendo bom. Por isso eu peço, me ajude a evangelizar, né? Compartilhando, se inscrevendo, comentando e curtindo, né? E vamos que vamos. Vamos ler novamente o nosso texto principal, que ele está em Jó 38:7. As estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo, e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplausos. O anjo mais importante em poder e autoridade, o anjo principal, chama-se Miguel, o arcanjo. Ele é o próprio Jesus Cristo. Então, aqui na Terra, ele teve o nome de Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, o enviado de Deus, né? E no céu, ele tem o seu nome por Miguel.
Miguel é o nome de Jesus, né? Antes dele vir à terra e nascer como o nosso Jesus ressuscitado. Incontáveis eras atrás, quando Deus se propôs a ser criador, a primeiríssima de suas criações foi este filho angélico. Mais tarde, por meio desse filho primogênito, Deus trouxe à existência todas as outras criaturas espirituais, de quem fala o nosso texto de hoje. Eles vieram a existir muito antes dos humanos. Deus não é Deus de desordem, mas de paz, diz 1 Coríntios 14, 33. Concordemente, os filhos espirituais de Deus estão organizados em 3 categorias básicas. A primeira, serafins, que servem como assistente no trono de Deus, declaram sua santidade e mantêm seu povo espiritualmente limpo. Segundo, querubins, que defendem a majestade de Deus. E terceiro, outros anjos que executam a sua vontade. Então, Deus, ele é organizado, ele tem uma organização. Minha irmã, que tipo de organização? Ele tem hierarquia. Tudo na vida precisa de o que Deus fez aqui, de ordem e de paz, né? Para vivermos uma vida maravilhosa na presença do Senhor, nós precisamos exercer tais coisas, né? Para nossa edificação. E assim como os anjos, nós também fazermos a vontade do Senhor segundo o querer dele. Nossa palavra de hoje está em Jó 28:7, que vai nos dizer o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então vai dizer aqui sobre como é lá no céu, como funciona, né? Lá no céu, os anjos seguem um protocolo, um ritual, né? Todos eles têm os seus deveres, os seus afazeres de todos os dias. E nós daqui na terra não é diferente. Nós precisamos também estar na presença de Deus Todo-Poderoso todos os dias da nossa vida. E Judas 1:9 vai dizer o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então ali, quando estava naquela disputa, né? Quando Moisés foi morto, o diabo queria levar o corpo dele, né? E o anjo Miguel, o nosso Jesus Cristo, não permitiu que isso acontecesse, né? Mas como ele é filho de Deus e obediente ao Pai, ele não causou dano nenhum àquele inimigo. Simplesmente ele pediu que o Pai Celestial o repreendesse. Amém? E assim se fez. Vamos ver aqui também 1 Tessalonicenses 4:16, que vai nos dizer: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então aqui vai dizer, né, sobre a soberania, né, de Deus e o respeito dos anjos, dos arcanjos, né,
que todos cantam, né? E vêm com trombetas e cânticos quando vier a volta do Filho de Deus. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos ver aqui também em Apocalipse 3,14, vai nos dizer o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então essa palavra vai confirmar que Cristo, ele é a primogenitura, a primeira criação de Deus, né? Deus fez ele e a partir dele, com a ajuda de Cristo, né? Deus fez todas as outras coisas, inclusive a nós. Por isso, Deus diz, né? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele disse isso a Jesus, né? Para que nós fôssemos criados à imagem e semelhança de Jesus. Olha que palavra maravilhosa, né? Nós vamos ver aqui também em Colossenses 1, do 15 ao 17, que vai nos dizer o seguinte, sobre a excelência de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas submetem por ele. Então aqui vai dizer, né, que tudo foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Jesus, ele foi criado a essa semelhança e com a ajuda de Deus, ele fez todas as coisas, né? Ele buscou fazer todas as coisas com perfeição para Deus, seguindo a vontade do Senhor. Em 1 Coríntios 14, 33, vai dizer o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então aqui vai afirmar que Deus, ele não é Deus de confusão. Onde Deus está, não existe confusão, né? Existe paz, tranquilidade, né? Paz que excede todo o entendimento. E vamos ver também aqui na palavra do Senhor Jesus, que está em, deixa-me ver, Salmos 103. Salmos 103, 20, vai nos dizer o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então vai dizer aqui, ó, bendizei ao Senhor, né? Vós anjos. Então os anjos precisam bendizer ao Senhor, né? Falar maravilhas ao Senhor, glorificar, exaltar o nome santo de Deus. Nós vamos ver agora em Isaías 6, do 1 ao 3, né? Que vai falar sobre o chamado de Isaías e vai nos dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos,
Com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, existe esses, anjos, que ficam ao redor do Senhor, Existem esses serafins, eles são chamados de serafins. A função dos serafins, eles servem, como assistente no trono de Deus, declarando a sua santidade. Então, eles ficam o tempo todo declarando que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é puro e que Ele, é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Vamos ver agora também Ezequiel 10, do 3 ao 5, que vai dizer o seguinte: E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem. Então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor, e o ruído das asas dos querubins se ouvia até ao átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Então, aqui vai nos falar a respeito dos querubins, E qual é a função dos querubins? Eles defendem a majestade de Deus, Eles estão ali para louvar a majestade do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui também em Daniel 7:10 vai nos dizer o seguinte: Um rio de fogo manava e saía de dentro dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Então aqui é a visão, de Daniel, a profecia, do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. Então vai falar que existem estes outros anjos, que executam a vontade do Senhor. Tudo que Deus manda, eles fazem. Amém? Gente, a palavra de hoje foi muito boa, muito esclarecedora, para a gente poder entender, a hierarquia do Senhor, como funciona, quais os anjos e as suas categorias. Então, nós descobrimos que temos 3 categorias de anjos. Nós temos os serafins, os querubins, e outros anjos, que executam a vontade de Deus. E Jesus, ele é o anjo primário, o primeiro anjo a ser feito por Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Que o Senhor Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje, O vídeo vai ficando por aqui. Hoje ele está menor porque eu tenho muito compromisso, Tem o almoço para preparar aqui em casa para minha família, tem o bolo que eu preciso fazer, e hoje à noite eu ainda vou levar a palavra na igreja, então eu tenho que dar uma estudadinha na palavra também. Então, como está uma correria grande, vou encerrar por aqui. E peço que vocês continuem nos ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e comentando nos vídeos. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.